Nesse vídeo irei contar 6 coisas que você, ouvinte, praticamente nunca tinha ouvido falar sobre a vida de Nietzsche. Esses detalhes biográficos só intelectuais que passaram anos estudando o filósofo alemão costumam saber. Vem comigo! Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Aqui, ao contrário do que fiz em outros vídeos, em que focava mais em temas filosóficos, irei focar em detalhes biográficos da vida do filósofo alemão. Esses temas parecem secundários, mas ajudam o ouvinte a entender por tabela alguns conceitos da própria filosofia de Nietzsche, além de, é claro, serem interessantes por si só. Bom, vamos agora ao que interessa. Nietzsche apátrida. Depois de renunciar à cidadania prussiana em 1869, Nietzsche passou o resto da vida sem cidadania em lugar nenhum, preferindo a vida de viajante apátrida. Ele passou a maior parte de sua vida adulta alternando entre morar na Suíça e na Itália. Em Ecce Homo é possível encontrar várias passagens dele elogiando a Suíça e o norte da Itália. Nietzsche considerava alguns lugares como Cismaria, por exemplo, como importantes não apenas para sua saúde física e mental, mas também como inspiração para suas ideias. Segundo ele, foi nessa pequena cidade da Suíça que ele teve pela primeira vez a visão de seu Zaratustra. Nietzsche tocando piano no bordel. A questão da sexualidade de Nietzsche é a mais polêmica na sua biografia. Mesmo que ele defendesse em seus escritos que extirpar a vontade sexual como ocorria com a castidade forçada cristã fosse algo anti-vida, muitos acreditam que ele possa ter sido o que hoje chamamos de celibatário involuntário. É verdade que tudo indica que ele se sentiu atraído por Lou von Salomé e ela o rejeitou, e ele também admirava Cosima Wagner, mas pouco se sabe sobre outras relações amorosas. O neurologista alemão Paul Mobius entrevistou muitos amigos de Nietzsche dos tempos de estudante, procurando sem sucesso histórias de qualquer atividade sexual. Ele concluiu de maneira bastante inadequada que, embora a atração de Nietzsche pelo sexo tivesse sido anormalmente fraca, abre aspas, e lhe faltasse o impulso sexual que um homem saudável precisa para se dedicar a uma mulher, fecha aspas. Ele deve ter sido curioso o suficiente para tentar o sexo pelo menos uma vez. O biógrafo Roland Dale tinha uma visão oposta. Ele acreditava que Nietzsche era, abre aspas, altamente sexuado e excessivamente atraído por mulheres, fecha aspas. Mas não há registro, ou mesmo indício, de que ele alguma vez tenha ido para a cama com uma mulher de sua própria classe, ou com qualquer outra mulher, poderemos acrescentar. O fato de Nietzsche ter uma atração excessiva por mulheres vai contra todas as evidências conhecidas. Uma curiosidade que se sabe é que ele contou a seu amigo Paul Dossen uma história sobre uma vez que ele foi levado por engano a um bordel e acabou tocando piano a noite toda, pois segundo ele, o piano era, abre aspas, a única coisa elevada e nobre presente no lugar, fecha aspas. Nietzsche detestava o álcool. Pode parecer surpreendente para alguém que cultuava Dionísio, o deus grego do vinho, e denominava sua filosofia como dionisíaca, mas a verdade é que Nietzsche detestava o álcool. O filósofo alemão deixou claro seu desprezo e classificou o álcool e o cristianismo de forma bastante rude, e colocou ambos na categoria de, abre aspas, excremento que faz você não abraçar o sofrimento, fecha aspas. Nietzsche, segundo o suíço Alain de Botton, não achava que deveríamos afogar nossas mágoas. Como tal, ele nunca bebeu. Nietzsche também, de acordo com Botton, acreditava que o cristianismo, como o álcool, embota a dor, mas também enfraquece a determinação de superar o problema do qual a dor surgiu. Sua abstinência fica comprovada nessa passagem de Ecce Homo, abre aspas. Mais tarde, lá para o meio da vida, decidi libertar-me com energia de qualquer espécie de bebida, espirituosa. Eu, adversário por excelência do vegetarianismo, tal como Richard Wagner que me converteu. Não sei com suficiente seriedade aconselhar a todas as naturezas intelectuais a incondicional abstenção do álcool. A água basta. Prefiro os lugares onde, acima de tudo, se tem a oportunidade de tirar água dos mananciais. Nice, Turim, Cismaria. Tenho sempre à mão um pequeno copo, fecha aspas. A criação do super-homem dos quadrinhos. Acredite ou não, a filosofia de Nietzsche foi a inspiração por trás do super-homem.
Os criadores do Super-Homem, Jerry Siegel e Joe Shuster, usaram o nome pela primeira vez em O Reino do Super-Homem, um conto de 1933, em que o personagem titular é um tirano telepático modelado a partir do Super-Homem de Nietzsche. Mais tarde, eles usariam o nome Superman para o seu super-herói totalmente americano, e o conceito nietzschiano original seria aplicado ao novo inimigo do Superman, Lex Luthor. No livro Assim Falou Zaratustra, Zaratustra diz que Deus está morto, e para superar essa tragédia, o homem precisa seguir alguém que estivesse próximo da perfeição. Essa é toda a ideia por trás do super-homem nietzschiano. Luthor, como super-homem de Nietzsche, é um humano mortal que quer se tornar um deus, mas o único problema que não permite que ele se torne a última esperança da humanidade é um deus real chamado Superman. Ele acredita que o Superman estava acabando com todo o potencial da humanidade, assim como Nietzsche acreditava em relação ao Deus cristão. Ironicamente, nos quadrinhos, Lex Luthor virou o verdadeiro super-homem nietzschiano, e não Clark Kent. Nietzsche admirava o Port Royal des Champs, onde viviam asceticamente, entregues à meditação e ao estudo, sábios da categoria de Pascal, Lemaitre, Arnaud. Para quem não sabe, Port Royal des Champs foi um mosteiro cisterciense situado em Magny-les-Rameaux, no Vale de Chevreuse, sudoeste de Paris, que promoveu uma série de desenvolvimentos culturais, historicamente relevantes, nomeadamente no que toca à discussão do jansenismo, criando ali, no seu interior, um movimento que o favorecia. O filósofo alemão admirava a história desses sábios e moralistas cristãos, e era com devoção e lágrima nos olhos que lia Le Pensées et le Provincial de Pascal, onde nessa última obra eram relatadas as perseguições que eles sofreram da igreja. Foi profunda a influência de Port Royal em Nietzsche, tanto que um dos sonhos de sua vida foi a fundação de um novo claustro para sábios, onde esses pudessem se entregar à meditação, à contemplação, ao insulamento e aos estudos. Nietzsche pensou em realizar algo parecido com Luz Salomé e Paul Ré, mas alguns eventos pessoais fizeram com que o trio se separasse, e Nietzsche acabou ficando mais solitário do que nunca. Freud roubou alguns conceitos psicológicos de Nietzsche. Muitos conceitos e, entre aspas, descobertas psicológicas de Freud foram abordadas antes por Nietzsche. Os conceitos de Nietzsche, semelhantes aos de Freud, incluem o conceito de mente inconsciente, a ideia de que a repressão empurra sentimentos e pensamentos inaceitáveis para o inconsciente, a concepção de que as emoções reprimidas e os impulsos instintivos são posteriormente expressos de forma disfarçada. Por exemplo, sentimentos e ideias hostis podem ser expressos como sentimentos e atos altruístas. O conceito de sonho como ilusões de ilusões, complexas e simbólicas, e o próprio sonho como uma espécie de catarse, com propriedades saudáveis. E também a sugestão de que a projeção de sentimentos hostis e inconscientes sobre os outros, que são então percebidos como perseguidores do indivíduo, é a base do pensamento paranoico. Alguns dos termos básicos de Freud são idênticos aos usados por Nietzsche. Embora Nietzsche tenha nascido apenas 12 anos antes de Freud, o famoso psicanalista só foi publicar seu primeiro livro importante depois que Nietzsche já tinha morrido. Seria até possível acreditar que os dois indivíduos intelectualmente bem dotados e que possuíam aptidão inata para entender a psicologia humana, que eles chegassem a conclusões semelhantes. O que deixa tudo suspeito e evidencia que Freud provavelmente copiou, ou ao menos desenvolveu algumas ideias nietzschianas, é que ele afirmava abertamente que nunca tinha lido uma obra de Nietzsche. As correspondências de Freud, contudo, provaram categoricamente que ele conhecia a obra do filósofo alemão, a ponto de parafraseá-lo várias vezes. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Conto com vocês para darem o like e comentarem. Isso ajuda muito a fazer com que o algoritmo do YouTube recomende o meu conteúdo. Não esqueçam também de darem uma olhada na loja do canal. Há muito conteúdo relacionado ao Império Romano. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima!